Eu sou o Bit e convido-te a conheceres a história das comunicações em Portugal. Vem comigo! De Afonso de Alita, Rua Dom Luís I, número 22, 1251, Lisboa, para Bernardo. Olá, Bernardo. Olá, Bit. Como é que apareceram os correios? É uma longa história, mas para que percebas tudo, vamos até ao Museu das Comunicações, onde te serão explicados todos os pormenores. Pronto, já estamos na exposição dos Correios. Como é que apareceram os correios? Então, os Correios apareceram de uma forma muito engraçada. Apareceram como uma necessidade de comunicação entre pessoas que estavam longe umas das outras. Como nós sabemos, ao longo do tempo, a população foi crescendo. Cada vez começaram a aparecer mais pessoas e as pessoas começaram a espalhar-se pelo planeta. Então, com o aparecimento de novas pessoas, foi necessário haver uma maneira de os ligar, ou seja, de fazer chegar as mensagens, de fazer chegar a comunicação a pessoas que estão longe de nós. E claro, com a distância, foi necessário aparecer alguém que pudesse transportar mensagens de uma pessoa para outra, no caso das pessoas estarem longe. Mas só as pessoas ricas é que podiam ter esse privilégio, só eles é que tinham dinheiro para pagar a alguém para transportar as mensagens. Normalmente, quem seriam essas pessoas ricas? Os reis, a igreja e, acima de tudo, os nobres, aquelas pessoas que tinham realmente muito dinheiro. Por isso, podia-se dizer com certeza que o correio e os mensageiros estavam ao serviço das classes mais favorecidas. Percebeste? Então os mensageiros são os carteiros. De alguma forma, sim, e isto porque foi a partir daí que os Correios se transformaram naquilo que são hoje. Houve um rei português que naquela altura se lembrou de criar o ofício de correio-mor, ou seja, lembrou-se de permitir a toda a gente a utilização do correio. Basta para isso pagar uma pequena quantia. Ora, aqui este quadro mostra a carta que é o ofício de correio-mor. Com esta carta, ou este decreto, melhor dizendo, o rei Dom Manuel I criou o serviço público e com o serviço público criou um cargo que se chamava o correio-mor, que era assim uma espécie do chefe máximo da organização de correios, que lhe permitia, de alguma forma, gerir e controlar o funcionamento desse serviço público que ele tinha criado. Por isso, podemos dizer que o rei Dom Manuel I criou aquilo que nós hoje conhecemos como o Serviço Público de Correios, como um bem universal. Então como entregavam as cartas? Naquele tempo, as cartas eram entregues a cavalo, eram transportadas pelo cavalo. O homem, se te lembrares, como é que é hoje o símbolo dos Correios? Não é um homem em cima de um cavalo? Não é? Então quer dizer que nessa altura o correio era entregue, portanto, pelo distribuidor, não é? Pelo mensageiro, mas ele utilizava o cavalo, não tinha automóveis, não tinha outros meios de transporte e por isso o cavalo era o meio de transporte utilizado para fazer, digamos, para se conseguir vencer as distâncias. Quer dizer com isto que o senhor transportava-se por um cavalo e depois, quando chegava à localidade onde tinha que fazer a entrega, pegava nas cartas, chamava as pessoas e pelos nomes fazia diretamente a entrega a cada uma das pessoas a quem as cartas se destinavam.
Às vezes uma carta chegava a demorar uma semana para ser entregue de uma cidade para outra. Agora, claro, à medida que começaram a existir muitas cidades e o país foi começando a crescer e a desenvolver, começaram a surgir depois viaturas. A roda já tinha sido inventada há muito tempo e começaram a aparecer as primeiras viaturas com rodas, carruagens, que eram sempre puxadas por cavalos, porque tinham um peso muito grande e ao mesmo tempo levavam muita correspondência e até levavam passageiros. Mas para isso foi fundamental aparecer uma coisa que é muito, muito importante. Foi o aparecimento das primeiras estradas. Quando apareceram as primeiras estradas, começaram a aparecer também algumas carruagens, como esta que aqui está, por exemplo, que é uma carruagem que servia para transportar o correio dentro da cidade de Lisboa, portanto, correio citadino, correio local, ou então as carruagens maiores, que eram também utilizadas para fazer, digamos, para cobrir longas distâncias, por exemplo, de Lisboa a Coimbra. Então agora vamos ver outra coisa, vamos ver uma estação de correios de onde saíam as cartas, para ficares a perceber como é que as correspondências eram entregues. Já te expliquei como é que se eram transportadas. Agora vamos ver de onde é que elas saíam, o sítio, a estação onde elas estavam, claro, fazerem-nas chegar ao destino, às casas das pessoas para quem elas eram dirigidas. Vamos então ver, vem comigo. E pronto, aqui estamos numa estação de correios. Estações dos correios foram sempre assim? Quer dizer, as estações de correios foram, ao longo do tempo, modificando, em termos de aspecto, o seu aspecto foi-se modificando. Pronto, então aqui nesta estação nós temos várias coisas. Aqui, para começar, temos este balcão que tem uma portinha que se abre. Aquela portinha chama-se um postigo. Era por ali que o empregado atendia às pessoas que vinham à estação de correios comprar selos, mandar cartas, encomendas, etc. Se reparares aqui por cima existem pequenos objetos, como por exemplo a balança para pesar as cartas, aquela caixinha de madeira com aqueles buracos que servia para pôr as moedas, porque as moedas normalmente eram um utensílio muito utilizado, porque os selos eram normalmente baratos, acessíveis a toda a gente, e o empregado tinha que ter uma maneira de poder guardar as moedas que as pessoas traziam, não é? Para depois fazer facilmente os trocos. Depois tens ali o livro, aquela pasta grande, é o livro dos selos, era onde as pessoas guardavam os selos. Aqui depois tem a secretária do chefe da estação, da pessoa que controlava a estação, que mandava na estação, porque uma estação normalmente tinha mais do que uma pessoa. E claro, tem que ter um chefe para orientar o trabalho e para coordenar a equipa de trabalho que ali normalmente estava. E já reparaste aqui deste lado, temos este objeto bonito, não é? É um cofre. Já reparaste que ele tem 2 gavetas, tem fechaduras e depois tem ali um segredo com 3 botões. Servia para nós guardarmos o dinheiro e guardarmos objetos de valor que pudessem existir numa estação de correios. Porque uma estação de correios tem sempre objetos de valor. Além de dinheiro, existem outros objetos com valor. E em cima está aquela máquina manual com uma alavanca, serve para pôr o selo branco. Serve para autenticar os documentos. É um carimbo especial que não usa tinta, mas que em relevo serve para tornar os documentos válidos. Como aqui, por exemplo, na mesa do exator, nós temos os carimbos, mas estes são com tinta. E já reparaste no calendário? Tem aqui o dia da semana e o mês em que estamos. Todos os dias é mudado. Por isso é um calendário, digamos, diário e que ao mesmo tempo serve para ajudar às vezes as pessoas que vêm à estação de correios, preencher impressos e nunca sabem que dia é e estão sempre a perguntar que dia é hoje, porque têm que pôr a data. Olham para ali, aquilo está normalmente num sítio que se vê e as pessoas olham, já sabem o dia. Depois temos aqui também este armário, que é uma espécie de uma biblioteca, onde se guardavam livros, manuais, pastas, tudo aquilo que fosse de interesse, como normalmente nós nas nossas casas temos uma biblioteca e guardamos aqueles livros que realmente são importantes e que valem a pena. Quando eu escrevo uma carta à minha avó, o que é que acontece até o carteiro a deixar na caixa do correio? Bom, vamos então escrever uma carta à tua avó e depois nós vamos mostrar-te o que é que acontece.
avó. Gostei muito de receber uma carta sua. Tenho-me divertido muito a conhecer a história dos Correios. Hoje vou saber o que acontece às cartas que tenho escrito. Beijinhos do Bernardo. Para a vossa Zoita, Rua Dom Luís I, número 22, 1200, 151, Lisboa. Desde o início que o selo tem uma função postal. No entanto, com o surgimento de diferentes emissões, como a comemorativa do 5º centenário do nascimento do infante Dom Henrique, revelou ser um autêntico embaixador da história e cultura do nosso país. Já agora, Bito, e o código postal, quando aparece e para que serve? O código postal aparece em 1978 e tem o objetivo de simplificar a entrega de correspondência. Olha, Bito, estou a ver o marco dos Correios. Atenção, não te enganes, a tua carta é de correio normal. O que é que vai acontecer à carta que eu escrevi à minha avó? Porquê é que não vens comigo e vês o que lhe acontece?